A mesa grande naquela sala de jantar estava carregada não só com pratos de comida, mas também com tensões, expectativas não ditas e comparações silenciosas. Meu coração pulsava descompassado enquanto olhava ao redor, como se cada pessoa ali estivesse armada com críticas disfarçadas de elogios. Era uma reunião familiar, mas, para mim, era um campo de batalha. Como sempre, a comparação com meu irmão, aquele que nunca errava, era a regra não escrita. O menino perfeito estava ali, recebendo todos os olhares admirados, e eu, a ovelha negra da família, lutava para não ser apagada no silêncio da minha própria angústia. Você viu o último projeto do Carlos? Impressionante, não é? Minha mãe disse, sua voz carregada de orgulho, enquanto os olhos dela dançavam em direção ao meu irmão. Meu estômago se revirou. Carlos sempre foi o preferido, o que trazia a nota perfeita para casa, o que era fotografado em cada sucesso, enquanto eu me perdia nas sombras, buscando aprovação que nunca parecia chegar. Eu forcei um sorriso, mas ele sequer enganou a mim mesma. Essa era uma máscara que eu usava com tanta frequência que mal lembrava da minha verdadeira face. Neste momento, uma memória específica se destacou. Eu, uma criança de 8 anos, tentando desenhar o contorno de um sol radiante, e minha mãe dizendo que eu precisava me esforçar mais para ser como o meu irmão, que era talentoso em tudo. A frustração e a necessidade de validação que senti, naquela época, brotaram no meu peito como espinhos. Eu sempre quis ser vista, reconhecida, mas a dor de ser constantemente comparada à perfeição do meu irmão só me deixava mais invisível. Olhei pela janela tentando escapar, mas vi a imagem refletida de mim mesma, assombrada pela falta de aceitação. Ouvia a conversa alegre à mesa, e em meu íntimo uma tempestade se formava. O que era sombra se tornou meu maior ensinamento. Essa frase ecoou em minha mente, mas ainda não tinha percebido a profundidade disso. Mal sabia que as feridas que carregava eram também potencialidades à espera de serem descobertas e acolhidas. Mergulhar na dor era algo que sempre evitei. Eu me cobrava a ser perfeita, a sorrir quando tudo dentro de mim gritava por ajuda. Ir para essas reuniões era como adentrar em um labirinto onde os ecos da crítica se transformavam em grilhões, e cada comparação me amarrava mais à minha insegurança. Enquanto as conversas continuavam, percebi que não era apenas a dor que me definia, mas também a força que nascia dela. Aquela reunião poderia ser um ciclo sem fim de comparações, mas ali, em meio ao peso da família, algo começou a mudar dentro de mim. Comecei a sentir a semente de uma consciência que se firmava, uma chama tênue de que esse ciclo de dor não precisava ser mais repetido, que tinha o poder de transformar dor em aprendizado. Essa epifania não eliminou a angústia, mas começou uma sutil desconstrução da visão que tinha de mim mesma. No silêncio, percebi que, enquanto as vozes à mesa se perdiam nas comparações, eu poderia fazer a escolha de me ouvir. E assim, o eco da ferida no presente começou a ressoar como um chamado para a cura. E agora, enquanto as risadas ressoavam ao meu redor e tudo se desenrolava em uma serenidade que só existia na superficialidade dos olhares, eu me permiti mergulhar nas memórias que estavam há muito enterradas, e a dor começou a se desdobrar diante de mim. A imagem da minha infância estava nítida como se tivesse vivido aqueles momentos ontem. Lembro-me de estar na cozinha, farta de provavelmente criar alguma arte no papel, quando minha mãe me disse, com a habitual frieza, "Você precisa se esforçar mais, Amanda. O Carlos não faz um desenho assim." Sua voz ecoou em mim, uma crítica disfarçada de tentativa de incentivo. Naquele instante, a inocência de uma criança chovia, dando lugar a uma crença que se cravou em meu ser. Eu nunca seria boa o suficiente. Essa ideia se tornou um mantra, um eco que me acompanhou desde então. Em cada reunião de família, ouvia os semelhantes ecos da infância. "Olha como o Carlos está indo bem. Amanda, você vai fazer algo a respeito da sua carreira?" Uma pergunta que soava mais como uma acusação do que como uma curiosidade. O peso dessas palavras ressoava no fundo do meu ser, surgindo como uma sombra que se projetava sobre mim, cada vez mais densa e abrangente. A competição implícita, a busca por aprovação que não chegava, a necessidade de ser perfeita para ser amada. Tudo isso me cercava como um labirinto sem saída. Havia momentos em que eu apenas desejava ser aprovada pela minha mãe. A solidão de não receber o amor que me parecia incondicional se tornava um fardo.
A tristeza tornou-se uma fraqueza, uma emoção que eu não podia permitir que ninguém visse, uma estratégia de sobrevivência para não ser rejeitada. Nas profundezas da minha mente, percebi que essas memórias estavam conectadas como um quadro quebrado, cada fragmento representando o que eu achava que deveria ser. Nessa busca desenfreada por amor, havia um vazio imenso, uma lacuna que nunca parecia se preencher. Jovem, fiz o que qualquer criança faria. Busquei atenção através do meu talento criativo. E assim, a arte se tornou minha única linguagem de expressão, meu refúgio seguro. Mas as críticas se entranhavam nas minhas obras, como se cada traço que eu tivesse dado fosse uma extensão dos meus erros, mesmo quando eu fazia tudo o que podia para ser perfeita. Lembro de ouvir: Amanda, esse quadro está bonito, mas imagine se tivesse mais cores como os do Carlos. As palavras de minha mãe cortaram como uma faca, e a busca pela validação se intensificou. Nunca sou o suficiente tornou-se uma verdade que ressoava constantemente em minha mente. Na adolescência, essa ferida se aprofundou. Lembro das vezes em que tentei fazer amizades nas festas de escola, mas a comparação interna era sempre a maior barreira. Como eu poderia ser tão carismática quanto meu irmão? O pensamento me colocava para baixo. Músicas que tocavam momentos em que eu queria ser feliz pareciam intensificar a sensação de inadequação. Na minha mente, eu sempre imaginava que tinha que me adaptar, me moldar à imagem idealizada que minha família desejava. Nos meus momentos de solidão, eu escrevia diários, tentando entender a confusão interna que se instava em mim. As páginas estavam repletas de desabafos, indagações sobre quem realmente eu era e como poderia mostrar isso aos outros. Com o tempo, percebi que a criança interior ferida em mim pedia socorro. Ela queria amor e aceitação, não mais comparações e críticas. Era triste perceber que as críticas da minha mãe, suas inseguranças, foram projetadas em mim, construindo um ciclo vicioso de dor e rejeição. Eu era a sombra dela, refletindo suas expectativas e medos. O peso dessas expectativas se tornou insuportável. E, mesmo aos 35 anos, olhei para trás e vi que havia carregado esse fardo por tempo demais. Meu corpo se sentia pesado, como se caminhasse com correntes invisíveis que me prendiam a ideias antiquadas de quem eu deveria ser. A percepção de que havia sempre algo de errado comigo tornou-se um mantra que eu estava começando a desafiar, uma crença a ser desconstruída. Enquanto revisito essas memórias dolorosas, comecei a entender que elas não eram apenas sombras na minha vida, mas partes de um todo que eu precisava começar a integrar. Olhando agora para todo esse caminho, percebi que a busca por amor e validação poderia ser transformada em algo mais. O primeiro passo em direção à aceitação e amor próprio. A jornada não seria fácil, mas a semente de uma nova consciência já começava a germinar dentro de mim. E essa dor, que parecia ser apenas sofrimento, poderia ser a chave para a liberdade que eu tanto desejava. Foi em um dia chuvoso que, por acaso, encontrei um livro escondido em uma estante de uma biblioteca local. Seu título, O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung, parecia promissor. A ideia de entender o complexo labirinto da mente humana sempre me fascinou, mas não imaginava que aquele livro seria o divisor de águas na minha jornada pessoal. Assim que comecei a lê-lo, fui absorvida por suas palavras, cada página se desdobrando como um mapa de uma terra desconhecida, mas intimamente familiar. O conceito de sombra foi o que mais me impactou. Jung falava sobre as partes de nós que rejeitamos, que não aceitamos e que, por consequência, se tornam sombras em nossa vida. Senti como se aquelas palavras fossem dirigidas a mim. A ideia de que a minha dor, minhas inseguranças e até mesmo a luta para ser aceita eram resultados de uma sombra que eu tinha evitado por tanto tempo, começou a fazer sentido. Quando resistimos a aceitar nossos próprios aspectos mais sombrios, acabamos projetando-os nos outros, escreveu Jung. Um clique interno ocorreu. Aquelas críticas que eu tanto sentira eram, na verdade, reflexos de inseguranças alheias, especialmente as da minha mãe. Ela me projetava suas próprias expectativas e medos, que eu carregava como um peso que não era meu. Isso não era apenas uma identificação. Era uma revelação. Com cada parágrafo que eu devorava, pequenos fragmentos da minha vida passaram a se encaixar. O que eu considerava como um fardo, uma marca de rejeição, estava se transformando em um ensinamento.
O que antes era sombra, agora se mostrava como uma oportunidade para entender a mim mesma de forma mais profunda. Eu podia ver claramente que minha ansiedade era alimentada pela necessidade de aceitação, e essa busca inabalável apenas me afastava do meu verdadeiro eu. Os dias seguintes foram como uma montanha-russa emocional. Enquanto as ideias junguianas começavam a fazer sentido, eu também me vi otando a uma tempestade interna. Medos que eu havia enterrado voltaram à tona. Eu começava a me perguntar: quem sou eu, sem as expectativas dos outros? Busquei respostas em minha arte. As telas se tornaram um espaço seguro para explorar minha sombra, e através delas, me permitir explorar os sentimentos que sempre considerei negativos: tristeza, raiva, frustração. Comecei a me perguntar sobre a criança interior que existia em mim, aquela parte que anseia por amor e aceitação, mas também que desejava liberdade. Através da escrita e da pintura pude dialogar com essa parte ferida. Durante essa exploração, uma nova sensação surgia. A de compaixão. Uma genuína compaixão por mim mesma, que antes tinha me evitado. Uma lembrança marcante surgiu. Eu, com cerca de 5 anos, tentando participar de uma peça escolar. O nervosismo me dominava, e o receio de errar era devastador. Na verdade, percebi que não tinha apenas medo de errar no palco, mas de desapontar minha família mais uma vez. Agora, ao revisitar essa memória, pude ver não a fraqueza da criança que não queria fracassar, mas a coragem de alguém que buscava se expressar. A luz daquela criança começou a brilhar através das minhas sombras, e lentamente aprendi a não mais julgar essa parte de mim como débil, mas sim como uma fonte poderosa e autêntica. Esse entendimento trazido por Jung não era só uma revelação, era uma oportunidade de cura. Passei a ver a sombra não como meu inimigo, mas como uma aliada que precisava de atenção e acolhimento. Cada parte de mim que eu havia negado agora clamava por amor e compreensão. A dor se transformou em aceitação, e a aceitação em ação. Percebi que as sombras, ao invés de nos definirem, nos oferecem a chance de nos tornarmos mais completos. A jornada não era apenas uma luta contra as minhas inseguranças, mas uma dança equilibrada entre luz e escuridão, entre quem eu era e quem desejava ser. Quase como um ritual, cada vez que eu mergulhava mais profundamente nesse autoconhecimento, surgiam novos insights que me guiavam em direção à individuação, um conceito que Jung defendeu. Foi então que compreendi que a verdadeira essência da transformação reside em abraçar a autenticidade, e não no que os outros esperam de mim. Olhando para o meu reflexo no espelho, a dúvida começou a dissipar, e uma nova esperança florescia através da dor. Afinal, essa sombra que eu tanto temia tornava-se uma luz a me guiar. Por fim, encontrei a força para levantar a cabeça e seguir. Aprender a amar a mim mesma seria meu maior desafio, e também meu maior triunfo. A luta estava longe de acabar, mas agora eu tinha um novo mapa, uma nova visão de vida, e um entendimento de que a jornada de cura estava apenas começando. O processo de mergulhar em meu interior não foi simplesmente uma busca por respostas. Foi um verdadeiro mergulho na tempestade que habitava a minha vida emocional. O que deveria ser uma exploração tranquila, logo se transformou em uma jornada intensa, repleta de emoções disfarçadas que exigiam atenção. A cada dia que se passava, eu me sentia como uma arqueóloga da minha própria psique, desenterrando camadas de dor e, ao mesmo tempo, revelando a beleza que estava oculta sob os escombros das minhas feridas. Um dos primeiros passos que tomei foi começar um diário. Não era um diário comum, mas um espaço íntimo onde eu poderia confrontar as minhas sombras e narrar as histórias que habitavam dentro de mim. Escrevi sobre as minhas inseguranças, os medos que me paralisavam e os traumas que me marcavam, mas também sobre os pequenos momentos que me faziam sentir viva. Escrever se tornou um ritual sagrado, um ato de coragem que me permitia explorar os labirintos da minha mente sem medo de julgamento. Jogando luz sobre essas partes obscuras, fui capaz de identificar vários complexos que, até então, me dominavam. Um deles era a necessidade incontrolável de aprovação. Lembro-me de uma sessão em que pintei uma tela, abstrata. Ao olhar para ela, percebi que cada traço estava impregnado com a necessidade de ser validada. A arte estava se tornando um reflexo da minha luta interna. Era uma luta entre o desejo de ser vista e amada e o medo de desapontar mais uma vez. Naquela noite, ao olharmos a tela,
Senti a raiva e a frustração emergirem. Aquela raiva não era direcionada a ninguém além de mim mesma. Era uma raiva por ter me contido, por me ter silenciado por tanto tempo. A criança que eu era precisava ser ouvida. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, comecei a escrever. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Foi assim que a segunda aparição da frase que tanto me acompanhava se apresentou em minha mente. O que era sombra se tornou meu maior ensinamento. A cada repetição, eu imprimia essa verdade em meu ser. O simples ato de afirmar a verdade me devolvia um pedaço da confiança que eu havia perdido, como se eu estivesse reescrevendo a narrativa da minha vida. Esse processo de autoanálise não se limitava apenas à escrita. Passei a procurar por obras e textos que abordassem os conceitos de Jung de forma mais aprofundada. Cada nova leitura era uma janela que se abria, e em cada uma delas eu me via refletida. As palavras de Jung ressoavam em mim, e pude auferir ainda mais consciência sobre como a sombra pode se manifestar em nossos relacionamentos e na nossa autopercepção. Eu não estava sozinha na minha dor. Outros também enfrentavam batalhas semelhantes, e isso me trouxe uma profunda sensação de pertencimento. A ideia de que as sombras são, na verdade, um aspecto integral de quem somos começou a me libertar de uma pressão que carregava há tempos. Não é que eu quisesse perder partes de mim, mas sim integrá-las. Aprendi que, para aceitar a minha totalidade, eu precisava confrontar os demônios que eu havia escondido por tanto tempo. Decidi então que era hora de me confrontar diretamente com as críticas que tinha recebido ao longo da vida. Isso incluía não apenas as palavras da minha mãe, mas também as pressões sociais e o olhar crítico que me cercava. Em um dos encontros com minha família, o momento que eu temia se tornou o espaço ideal para dizer a verdade que guardava em mim. Sentamos todos à mesa, e quando o tema da comparação com meu irmão surgia novamente, resolvi quebrar o ciclo. Respirei fundo e, com a voz trêmula, disse: Sinto que a comparação me feriu. Eu não sou o Carlos, e eu não quero ser. Eu sou eu, e isso deve ser suficiente. A reação foi um misto de surpresa e, talvez, um leve desconforto. O silêncio se instalou, mas para mim, aquele silêncio foi libertador. Senti como se uma corrente invisível que me prendia estava começando a se romper. Embora a conversa não tenha avançado para uma compreensão total, ficou claro para mim que eu havia dado um passo importante em direção ao eu autêntico. Aquilo era uma peça essencial para fazer as pazes com as minhas sombras. Esse confronto abriu uma nova janela de autoconhecimento. Comecei a entender que a minha verdadeira essência não se baseava nas comparações ou expectativas alheias. A partir desse ponto, a arte serviu como um canal inestimável onde eu poderia me expressar autenticidade. Em cada obra, eu passava a injetar minhas emoções. Cada tela se tornava uma bolha de liberdade em um mundo que antes me sentia sufocada. No entanto, não era apenas uma transformação pessoal que eu estava vivenciando. Estava também mudando as dinâmicas familiares ao meu redor. Quando comecei a me respeitar e a aceitar as minhas imperfeições, as interações familiares mudaram. Aos poucos, a vibrante e criativa artista dentro de mim começou a se manifestar em espaços que antes me eram estranhos. Um desafio de fazer eu mesma um retrato de mim, expressando não apenas minha tristeza, mas também a alegria que começava a emergir da aceitação. Com o tempo, essa prática de confrontar minhas sombras e integrá-las começou a se refletir não apenas na minha arte, mas também nas minhas relações com amigos e colegas. Um novo ciclo de comunicação começou a florescer. Conversas abertas se tornaram mais comuns. Novos vínculos, construídos sobre a base da autenticidade, formavam-se ao meu redor. O que antes era um campo de batalha para a aprovação se transformava em um espaço de acolhimento e amor. Finalmente, enquanto eu via meu trabalho artístico se transformar, percebi que a verdadeira arte não era apenas um reflexo, mas um ato poderosamente curativo. Ela me ofereceu não apenas uma voz, mas também um meio de expressar todas aquelas partes que antes eram silenciadas e negligenciadas. O ato de criar se tornou um ato de amor, tanto por mim mesma quanto por aqueles que me rodeavam. Nessa dança de luz e sombra, eu estava descobrindo minha verdade, um espaço onde eu poderia ser eu mesma. E assim, como uma flor brotando após a tempestade, comecei a florescer na minha autenticidade.
A jornada ainda estava longe de chegar ao fim, mas a cada passo eu estava mais próxima do que sempre busquei. Ser quem eu realmente sou, sem medo, sem máscara. O calor do sol entrava pela janela do meu estúdio, iluminando as cores vibrantes que agora preenchiam minhas telas. Era um novo início, uma nova maneira de ver o mundo. Mas, ao mesmo tempo, uma antiga luta se manteve em meu interior. Apesar de estar vivendo um processo de transformação, as vozes do passado ainda ressurgiam em momentos de dúvida. A sensação de inadequação era uma sombra que, embora pequena, ainda queria se esticar sobre mim. Havia uma singularidade que estava começando a florescer em mim, mas eu sabia que a aceitação total exigiria uma decisão consciente de abraçar essa nova identidade, mesmo que isso significasse confrontar meu passado mais uma vez. Antes de fazer essa transição definitiva, precisei de um momento. Um insight genuíno que me permitisse culminar em uma nova fase da minha vida. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto observava as gotas de água escorrendo pela janela, que essa epifania surgiu. Eu estava no meio de uma nova pintura, um autorretrato. E, ao olhar para o reflexo em minha tela, percebi que havia uma história a ser contada. Uma narrativa não apenas das conquistas, mas também das cicatrizes, falhas e vulnerabilidades que fizeram parte de minha jornada. Cada cor que eu usava não representava apenas alegria. Elas abrigavam tristeza, crescimento e resiliência. Durante uma conversa tranquila com uma amiga, ela me contou sobre seu próprio processo de aceitação. Falou sobre como havia decidido atrelar seu valor não às expectativas dos outros, mas à sua própria visão de sucesso pessoal. Enquanto ela falava, uma onda serena de realização passou por mim. Positivamente, essa ideia se cristalizou em minha mente. Ser autêntica não significava apenas estar de acordo com quem sou, mas também se permitir brilhar entre as sombras que inevitavelmente fazem parte da vida. Naquela noite, sentei-me e escrevi uma carta para minha mãe. Escrevi sobre como suas críticas moldaram minha percepção de mim mesma e como eu finalmente estava decidida a romper com essa narrativa que parecia me aprisionar. A necessidade de aprovação que ela representava não se aplicava mais a mim. A decisão de interromper o ciclo de comparação e dor foi angustiante, mas ao mesmo tempo estava carregada de liberdade. Enviei a carta, sem a expectativa de como ela reagiria, mas para mim mesma, como um ritual de libertação. A energia que fluiu daquele ato foi catártica. No fundo, sabia que a força que emergiria dessa decisão me sustentaria na jornada à frente. Minha autenticidade era meu maior valor, e prometi a mim mesma que não permitiria mais que o medo do desapontamento dos outros prejudicasse minha própria felicidade. Esse novo despertar me impulsionou a ser mais assertiva em todas as áreas da minha vida. No trabalho, comecei a expressar minhas ideias com mais confiança. Em vez de sentir que precisava me conformar ao que a equipe esperava, eu me frequentemente oferecia minhas perspectivas criativas. Meu papel como educadora foi transformado, pois percebi que o que me tornava distinta, a diversidade de experiências e visões que carregava como artista, também enriqueceria a vida de outras pessoas. A transformação não era apenas interna, estava incentivando mudanças à minha volta. O respeito e a valorização pela autenticidade geraram uma nova dinâmica nas minhas relações. Quando a verdade começou a pulsar nas conversas, a vulnerabilidade se tornou um convite para que outros que também se esconderam em suas sombras se manifestassem. Amigos começaram a abrir-se sobre suas próprias inseguranças e experiências. O que antes era um círculo de comparação e competição estava se convertendo em um espaço de apoio e encorajamento. Uma das maiores viradas veio de um encontro com minha mãe. Havia algum tempo que a carta tinha sido enviada, e a resposta dela não fora fácil de digerir. Em vez de reconhecimento, encontrei um sentimento de impotência dela diante das minhas palavras. Você sempre foi tão talentosa, Amanda. Apenas queria que você fosse bem-sucedida. Foi a primeira coisa que ela disse. Naquele momento, um impulso gentil e firme surgiu dentro de mim. Olhei nos olhos dela e disse: Mãe, eu sou bem-sucedida à minha maneira. O que significa isso para mim pode não se alinhar às suas expectativas, mas faz parte de minha jornada. Eu preciso que você veja isso e me aceite como eu sou, não como você sempre desejou que eu fosse.
As palavras saíram com uma clareza que eu não sabia que possuía. Falei com calor, mas também com amor. Não era um ataque, era uma declaração de liberdade. A conversa transformou-se em um diálogo precioso e honesto sobre concessões e expectativas mútuas. Embora minha mãe não tivesse imediata aceitação, eu vi uma mudança no seu olhar. Havia algo novo, algo entre nós que ainda precisávamos explorar. A partir daquele dia, a dinâmica mudou. A luta pela aceitação tornou-se uma conversação sobre compreensão e crescimento. Minha arte foi reconhecida como uma expressão genuína das minhas experiências e não apenas como uma mera atividade a ser medida em comparação. E assim, aceitei que a autenticidade não é uma linha reta, mas um caminho ondulante. Havia escolhas a serem feitas. Cercar-me de pessoas que celebrassem quem eu era, não quem eu deveria ser, e cultivar um espaço seguro onde eu pudesse expressar meu eu verdadeiro sem reservas. Essas escolhas fortaleceram a raiva que já tinha confrontado, revertendo-a em poder. Equiparações transformadoras se desdobraram entre amigos e colegas. O desejo de criar e apoiar um ao outro estabeleceu alianças que eram suaves, mas firmes, um novo lar emocional. Senti-me livre. Livre para falhar, livre para aprender e, acima de tudo, livre para ser eu mesma. Não é fácil dizer tchau ao passado, mas o que eu aprendi nessa jornada foi que a verdadeira virada ocorre quando começamos a compreender que ser autêntica é um ato de amor de nós para nós. Através de cada passo, eu estava finalmente me permitindo florescer na verdadeira essência do que sou. E em cada movimento, aquela frase permanecia vibrante em meu coração. O que era sombra se tornou meu maior ensinamento. Com a decisão de abraçar minha autenticidade firmemente plantada, cada dia se tornava uma nova oportunidade para praticar essa liberdade recém-descoberta. A arte, minha confidente e aliada, estava no centro dessa transformação. Todas as tardes, o estúdio se tornava um santuário, um local onde eu podia explorar cada nuance de minha identidade, testar as cores que representavam minhas emoções e traduzir em formas visuais as palavras que até então haviam sido silenciadas. As telas que antes eram mero reflexo de expectativas alheias agora contavam histórias que revelavam o real eu. Comecei a incorporar não apenas a alegria e a força, mas também a fragilidade e a dor em cada obra. Uma das minhas criações mais impactantes foi um mural que representei em uma das exposições locais. Ele retratava uma figura feminina emergindo de uma paisagem sombria, envolta em sombras, mas com os braços abertos para a luz, como se estivesse deixando para trás todo o peso que carregava. Quando finalizei aquele mural, uma onda de emoção me atravessou. Era uma representação da jornada que havia empreendido, a luta e, finalmente, a liberação. Com cada sucesso surgia também o desafio. A partir do momento em que comecei a me afirmar, também percebi que as críticas não desapareciam por completo. Elas simplesmente se transformavam. O olhar mais atento e crítico não vinha apenas de minha família, mas de mim mesma. O desejo de agradar e ser aceito estava enraizado em mim, e esse velho amigo aparecia tentando sabotar a autoconfiança que eu estava cultivando. Nos dias em que a insegurança parecia dominar, eu tomava a decisão consciente de retornar às minhas afirmações. Lembrar-me de que eu sou suficiente se tornou um mantra diário, um ritual que me protegia em tempos de escuridão. A verdadeira prática da liberdade que eu havia escolhido também se refletia em como interagia com os outros. Antes, eu costumava me encolher nas conversas, esperando ser aceita, mas agora eu me abria com autenticidade. Conversas que antes se baseavam em superficialidades, agora tomavam um novo rumo. Um exemplo marcante foi um encontro com um grupo de artistas, onde discutimos como a vulnerabilidade podia ser uma fonte de poder na arte. Nós trocamos experiências e falamos sobre as cicatrizes que moldaram nosso trabalho. Ao fazer isso, não apenas compartilhei minhas próprias lutas, mas também recebi partilhas poderosas de outras pessoas, e era inacreditável ver como a honestidade gera espaços de acolhimento. Uma oportunidade desafiadora surgiu quando decidi aplicar para uma exposição regional, onde artistas eram convidados a mostrar obras que abordassem questões de identidade e autenticidade. Sabia que este poderia ser um grande passo, até mesmo um risco, mas minha intuição me dizia que era o momento certo. Trabalhei nas minhas pinturas com uma combinação de emoção crua e esperança. Cada pincelada sentia-se como um passo em direção à celebração da verdadeira Amanda.
longe das sombras de quem eu nunca quis ser. A noite da exposição foi repleta de nervosismo, mas também de excitação. Ao entrar na galeria, fui recebida por uma energia palpável. Amigos, familiares e até mesmo estranhos que apoiaram minha jornada se reuniram para olhar as obras. Quando chegou o momento de apresentar meu mural, a plateia estava atenta. Falei sobre minha vivência, sobre como a liberdade de ser eu mesma era o tema central da obra. Ao final da apresentação, recebi aplausos, mas o que me emocionou mais foi o olhar de compreensão e reflexão nos rostos do público. Era como se, por um momento, eles pudessem sentir suas próprias sombras sendo iluminadas. No entanto, o que eu não esperava foi o impacto que isso teria em minha relação com minha mãe. Ela estava lá, ouvindo meu relato, e quando o vi em sua expressão, uma mistura de orgulho e angústia, percebi que estávamos em um momento de mudança. Ao final da noite, ela se aproximou e, com os olhos cheios de lágrimas, me disse: "É lindo ver você assim, tão autêntica e corajosa." Aquelas palavras foram como um bálsamo em todos os anos de dor e comparação. Para mim, aquele reconhecimento foi um sinal de que, com a coragem de ser verdadeira, eu não apenas transformei a mim mesma, mas também o ambiente que me cercava. A liberdade se tornou uma prática diária. Em casa, já não evitava as reuniões familiares. Aprendi a estabelecer limites saudáveis e, em algumas ocasiões, me permitir apenas ser ouvinte e observadora, ao invés de me perder no desejo de agradar. Quando as comparações com meu irmão surgiam, eu respondia com compaixão e firmeza, afirmando: "Ele é perfeito à sua maneira, e eu sou perfeita à minha." Esse novo entendimento sobre diferenças era uma oxigenada nas interações familiares. Dentro de mim, uma sensação de paz se instalava. A raiva e a autopiedade que antes dominavam meus dias foram transformadas em amor, compaixão. Eu estava criando espaço não apenas para meu eu autêntico, mas também para aceitar as partes que ainda precisavam de cura. Todas as feridas, ao invés de serem obstáculos, tornaram-se os alicerces da pessoa que eu estava me tornando. Se eu antes via a vida como uma batalha, agora olhava pelas lentes de um processo constante de descoberta e aceitação. Não era sobre apagar as partes de mim que estavam machucadas, mas acolhê-las com amor. Minha jornada não terminado. Ela se desdobrava, sempre em evolução, revelando novas nuances de luz e sombra que precisavam ser vividas e exploradas. A prática da liberdade tinha assumido a forma de um ciclo: criar, expressar, confrontar e acolher. E em cada ciclo, uma nova camada de amor cobrindo as cicatrizes que um dia pareciam insuperáveis. Eu sabia que a esteira de transformação apenas começava. O futuro estava cercado de incertezas, mas a certeza de que sou suficiente em toda a minha totalidade agora vibrava em meu coração, e essa certeza me guiava como uma estrela no céu noturno. À medida que o tempo passava, minha vida começou a florescer de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O calor do autoconhecimento e da aceitação envolvia meu ser, e mesmo em dias nublados, havia uma luz interna que iluminava meu caminho. Aquela sensação de liberdade que busquei não era um destino, mas um espaço dinâmico onde cada dia trazia novas oportunidades de crescimento. Minha arte se tornou o reflexo real dessa jornada de cura. Cada nova pintura contava uma parte da minha história, não apenas de resistência, mas também de celebração. Decidi que não queria apenas criar, mas também inspirar outros a explorar seus próprios caminhos. Organizei uma exposição chamada Ressurgir das Sombras, que explorava como cada um pode transformar a dor em luz. Durante a inauguração, compartilhei não só minhas obras, mas também a trajetória que me levou até ali. Cada obra era um fragmento da minha alma. E percebi o impacto que a vulnerabilidade tinha sobre os outros. Ao ver rostos emocionados na plateia, compreendi que a autenticidade ressoava profundamente, criando uma conexão poderosa entre todos nós. O que começou como uma simples exposição tornou-se um espaço de acolhimento, onde as pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências. As histórias fluíam, e vi como a minha jornada estava interligada à dos outros. Cada relato que surgia era uma petalada de flores brotando, em um jardim de cura coletiva. Frases como "eu passei por isso também" ecoavam no ambiente, mostrando que não estávamos sozinhos nessa luta. Com essa nova dinâmica, percebi que minha missão ia além de minha própria cura.
iniciei workshops de arte terapêutica, criando um ambiente seguro onde as pessoas podiam expressar e explorar suas sombras. Esses encontros tornaram-se santuários de acolhimento, onde a fragilidade era celebrada. Durante uma dessas sessões, um participante se abriu sobre suas inseguranças, e ao pintarmos juntos, surgiu a frase: "Não quero mais ser a sombra de ninguém." Essa afirmação reverberou em meu coração, fazendo ecoar a coragem que havia cultivado. Ao longo do tempo, nossa comunidade crescia e se fortalecia. O desejo de apoiar uns aos outros estabeleceu laços novos e profundos, criando um ambiente onde todos eram incentivados a brilhar em sua totalidade. Uma energia vibrante permeava cada encontro, e eu sabia que a arte, mais do que uma expressão, tornou-se uma ferramenta poderosa de transformação. Um ano após a exposição inicial, o Ressurgir das Sombras evoluiu para uma série de eventos artísticos, promovendo a coragem em compartilhar as próprias histórias. A troca de vivências tornou-se uma prática que unia ainda mais as pessoas. Percebi que cada um tinha suas cicatrizes e que, ao mostrá-las, estávamos ajudando outros a perceber que ser diferente é, na verdade, um privilégio. Refletindo sobre todo esse percurso, entendi que as cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas sim testemunhos da nossa força. O passado se reconstruiu como um tesouro de aprendizados e experiências, e a frase "o que era sombra se tornou meu maior ensinamento" ecoou cada vez mais forte dentro de mim. Hoje, ao olhar para essa jornada, sei que a verdadeira beleza está em abraçar todas as partes de quem somos. Meu legado é mais do que minha própria transformação. É um convite a todos para que se abracem e floresçam em suas autenticidades. Cada nova criação, cada nova interação e cada novo amanhecer é uma celebração do caminho que percorri e das muitas histórias que ainda estão por vir. Assim, continuo a florescer, permitindo que minha arte e minhas experiências se tornem um farol para outros. Há uma força inegável na autenticidade e na conexão, e não pretendo apenas ser uma artista, mas uma agente de mudança em um mundo que anseia por mais amor e compreensão.